Olá, eu sou o Jair, líder sênior da comunidade Monte Sião aqui em Trancoso, e eu gostaria de compartilhar algumas coisas que está por vir. Bom, escatologia é o estudo do fim dos tempos. Também explica sobre os últimos dias, mas é mais focado no fim dos tempos. É focado em ensinar a gente o que vai acontecer no final de todas as coisas. Penso eu que é necessário saber sobre escatologia para que a gente não possa ser pego de surpresa. Entende-se que a igreja parou de falar sobre o assunto e, por ter parado de falar sobre o assunto, as pessoas meio que não se preparam para isso, né? Então a gente tem até o texto de Mateus 25 que fala sobre as virgens e fala sobre 10 virgens, 5 prudentes e 5 nércias. Então fala de umas que se prepararam e outras que não. Então isso já é um sinal muito importante de que a preparação para esses dias, porque as 5 prudentes estavam esperando o noivo, né? E elas conseguiram acumular azeite para passar da meia-noite, onde a gente acredita que é a hora mais obscura. Elas tinham azeite, elas tinham luz para ter claridade para encontrar com o noivo. Então a preparação é muito importante. Então saber, conhecer sobre escatologia, né, é desafiador, desatador e traz um ânimo novo, aquela bendita esperança que Paulo falava. Então, escatologia nos leva a reconectar, retomar esse desejo, né, dessa esperança. É importante para as nossas vidas saber escatologia, né, não só pelo fato de se preparar, mas isso impacta na nossa vida diária, porque assim como eu me posiciono na minha vida escatológica, eu resulto na minha vida de missões, na minha vida missional, na minha vida diária. Então, existem vários posicionamentos de escatologia. Alguns completos, outros devedores de estar mais completos, mas enfim, a gente busca o melhor entendimento, um entendimento que faça mais sentido, e isso é importante porque quando eu decido qual escatologia seguir, ou seja, qual é o estudo do fim que eu decido caminhar com ele, então isso vai afetar 100% na minha vida cristã. Hoje, o que eu penso de como será o fim, isso afeta diretamente a minha vida hoje. Então eu preciso, de alguma forma, saber, conhecer, para isso mudar a minha fé, a minha esperança, transformá-la. Quando a gente estuda as Escrituras, é bom a gente entender o seguinte, que as Escrituras, a Bíblia Sagrada, é a história, uma única história, que ela tem início, ela tem meio e ela tem fim. Nessa linha progressiva das Escrituras, a gente também crê que ela é progressiva. Então, o que aconteceu no início aconteceu. Nós estamos praticamente, eu creio, no fim do meio dessa história. Estamos vivendo hoje, né, em específico, os últimos dias, como Jesus disse, e já estamos perto de entrar, né, na história final. E quando a gente olha para as Escrituras, independente da palavra escatologia, a gente precisa entender que as Escrituras é a história de Jesus, de um rei que está vindo governar a terra, reinar sobre a terra, de um rei que resgatou o homem, que resgatou ao ser humano, atraiu ele para ele e disse que viria para governar, porque esse era o plano de Deus no início. Jesus estava ali presente, no início estava toda a criação, todos os seres divinos, eu creio que estavam ali presentes quando Deus criou todas as coisas. E porque Deus disse, façamos. Então havia um grupo de pessoas com Deus. Então Jesus estava ali, eles estavam ali, havia um plano. E Jesus disse, façamos. E começou a criar. E havia ali um relacionamento entre o homem e Deus, o homem e as regiões celestiais. Havia um ambiente de presença de Deus, de presença de Jesus. Então o pecado fez essa separação. E desde então houve um plano redentor de um resgate de uma nação que supostamente estava no coração de Deus. E houve um plano de resgate e tem cumprido, esse plano tem se cumprido. E Jesus está para retornar, para resgatar esse ambiente, esse Éden, porque um dia, como diz Apocalipse 21, o nosso Pai
vai estar vindo, né? Ele vai descer e vai estar com os homens na terra. O tabernáculo de Deus vai estar com os homens na terra. Então, se você observar assim, escatologia, a Bíblia por um todo, a forma progressiva das Escrituras, você vai ver que ela tem início, tem meio e tem um fim. É a história de um Deus, de uma grande família espiritual, um pai, um filho, que tem um plano para estar com a humanidade por toda a eternidade. Então, começou, está no meio, estamos entrando no fim. Olha as Escrituras desta forma, amém? Bom, nós estamos preparando para vocês para estar participando com a gente de um seminário que nós vamos fazer entre os dias 27 e 29 de maio, o último final de semana do mês de maio, o mês que vai entrar agora. Então quero convidar e encorajar você a estar com a gente aqui na Monte Sião. Nós teremos algumas sessões, teremos sessões na sexta-feira, sessões na sexta-noite, no sábado à noite, teremos sessões no domingo de manhã e no domingo à noite. Teremos momentos de adoração também intensos e nós vamos estar trabalhando para trazer ao seu coração algumas explicações sobre tudo aquilo que eu falei com vocês até aqui. Então quero convidar para você vir nesse seminário chamado Ele Vem, onde nós vamos estar falando sobre coisas que o Senhor estabeleceu dentro das 7 igrejas da Ásia, né? No primeiro capítulo de Apocalipse, Jesus começa a falar coisas para 7 igrejas e nós acreditamos que ele está falando muito mais do que apenas o que a gente lê de forma muito superficial. É algo que teve uma história, mas que também tem a ver com o que nós estamos falando hoje. Não muito a ver com dispensações, com momentos da igreja do Senhor, mas sim coisas que atacariam a igreja desde lá de trás e atacaria de forma forte a igreja do fim, ou a igreja dessa geração que está preparando o caminho do Senhor. Então, eu te convido para estar com a gente, né, nesses dias de 27 a 29, onde nós estaremos falando sobre um seminário. Ele vem para trazer conhecimento, despertamento para a sua vida. Eu acredito que você precisa vir, até porque para você entender um pouco mais, conhecer um pouco mais daquilo que o Senhor deixou nas Escrituras. É lógico que nós vamos estar falando de um pouco daquilo que Deus tem revelado a nós, tem trago aos nossos corações, daquilo que nós estamos entendendo que é uma maneira completa de entender um pouco a escatologia e as palavras finais dentro das profecias finais de que Jesus deixou em revelação a João e que ele traz para a gente observar. Então eu te convido para vir, a necessidade de conhecer também e fazer um balanço naquilo que você já conhece, daquilo que você sabe, para aprender um pouco mais, para tirar suas dúvidas ou até mesmo, né, para conhecer uma outra forma de pensar, né, daquilo que Deus tem comunicado a gente aqui. Isso tem sido muito maravilhoso para a nossa comunidade. Nossa comunidade tem se despertado na oração, tem se despertado no cumprimento da justiça do Senhor aqui na terra, como igreja dele, né, estamos compreendendo coisas grandiosas da parte do Senhor. Então é necessário que você venha.